tivesse na chamada vontade fraca, pouca disciplina e nenhuma educação, certamente não chegaria a realizar o que se realizou, né, ao longo das vidas desses grandes companheiros. Então, a Joana vai dizer assim para a gente: a vontade é uma função diretamente vinculada ao eu profundo, do qual decorrem as várias expressões do comportamento, que nem sempre o ego expressa com equilíbrio como se desejaria, né? Então, quando ela diz assim, é uma função diretamente vinculada ao eu, ela precisa do movimento, do empenho desse ser, né? Esse ser espiritual. Na medida em que nós vamos colocando essa potência em movimento, nós vamos materializando o que está no campo das ideias, né? Quantas vezes ficamos somente no campo das ideias, porque pensamos, e vai nos lembrar do Rodin, né? Quando tem lá o pensador, naquela escultura maravilhosa. E quando nós vamos percebendo que toda a proposta da espiritualidade, todo o projeto de Jesus na nossa vida é um processo de fortalecimento educacional, fortalecimento pedagógico, e já entendemos que não tem como executar um trabalho ou um desenvolvimento, um progresso do ser, se também não tiver essas asas: disciplina, vontade e educação nos conduzindo para o caminho do progresso. Então, isso é maravilhoso, e a Joana veio nos fortalecer sobre isso. Quando ela traz aqui, todo ser humano tem um conceito, uma filosofia existencial de natureza pessoal, assim como o respeito do mundo, que lhe constitui formas de comportamento sem as quais o trânsito psicológico se opera de forma anômala, se não psicológica. Assim sendo, o desejo de querer aprimorar-se, aprofundar realizações, atingir estados de harmonia, torna-se valioso para o exercício da vontade. Então, olha só que interessante, né? O ser precisa querer, e precisa ser um movimento interno, real, e que quando essa vontade, né, quando esse querer ele é real, ele se sente mais estimulado, mais impulsionado e consegue, através de um exercício, porque a gente já entendeu que todo o processo, né, tanto da disciplina quanto da vontade, ele precisa de um exercício e não tem como exercitar de mãos fechadas, de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem ao nosso bel prazer. Por isso que a espiritualidade nos convida a todo momento ao trabalho, porque na medida em que a gente vai trabalhando, o labor, né, o trabalho vai transformando o nosso ser, como se fosse aquela amálgama, né? E a gente vai ali se fortalecendo através desses movimentos tão importantes para o ser. Às vezes não entendemos porque estudamos tanto, principalmente na casa espírita, né? E conforme o tempo vai passando, nós vamos identificando que é na busca desse conhecimento, na busca desse saber, que nós vamos trabalhando no campo das ideias, que a gente vai se organizando internamente para que cada vez mais essas mãos operosas possam se fazer de forma consciente e com uma ação cada vez mais qualitativa. Isso é importante, não só no espaço religioso, como para tudo na vida. Então, quando a espiritualidade nos faz esse convite, é justamente para a renovação desse ser, até porque a espiritualidade sabe perfeitamente quem nós somos, né? Então, eles já sabem que se deixar a gente, né, soltinho, com o movimento de vontade a nosso bel prazer, eles sabem perfeitamente que vai ser um desafio para a nossa encarnação. Então, também Denis traz lá pensamento e vontade como essas grandes potências. E que quando a gente entende que o pensamento, né, sem a vontade, a gente não consegue materializar aquilo que se faz necessário para o nosso progresso e muitas vezes progresso para o grupo social no qual nós estamos inseridos. E muitas vezes tem um estudo da autocura que nesse conteúdo, né, a gente sempre fala, não tente, né, consiga, porque esse impulsionamento que precisamos, muitas vezes, para dar o primeiro passo,
para exercitar uma atividade, seja na vida material, seja na nossa vida espiritual, se não houver de verdade essa disciplina, esse movimento da vontade, esse pensamento sempre se renovando, muitas vezes a gente não caminha, né? Então, ela continua aqui. A avaliação é de relevante importância, porquanto significará a tenacidade que se deve aplicar para consegui-lo. Olha só, estabelecida a significação do que se deseja, o esforço de perseverar torna-se inevitável o próximo passo, porquanto não serão os primeiros tentames que se conseguirão os resultados almejados. Provavelmente se repetirão acertos e erros que em nada alteram o exercício que se fixará com o fenômeno de automatização até repetir-se a qualquer esforço, ou seja, no popular, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma vez que nessa tentativa a gente não conseguiu obter os resultados significativos ou o que almejávamos, o importante é ter a continuidade, a disciplina da continuidade. E nessa disciplina da continuidade, nós vamos criando as forças necessárias para o empreendimento das ações que são importantes na nossa trajetória reencarnatória.